Existem histórias que entretêm normalmente e existem histórias que te entretêm também e te encaram de volta, fazendo você se identificar e se incomodar com o que aquilo está te mostrando. Você está vendo um pedaço da sua realidade ali e isso te incomoda. É justamente sobre o que eu vou falar hoje, o anime que eu vou falar hoje, que não é bonito e não é inspirador, pelo menos não no sentido tradicional. Mas ele é bem honesto ao que se propõe, que é NHK, Ni Yukou, eu não sei falar, só chama de NHK, beleza? Uma obra que é sobre solidão, fuga, medo e o peso de existir quando você sente que não pertence simplesmente a nenhum lugar. Vendo de longe, sem ter assistido o anime, ele só parecia mais um anime estranho com um humor excêntrico e personagens igualmente excêntricos, né? Tem muitos edits desse anime em redes sociais e ele meio que me interessava por causa do visual dele, mas eu não esperava que fosse tudo isso, sabe? Essa coisa. Enfim, por trás disso existe um retrato brutal da mente que é isolado do mundo, que é o protagonista, que é o Satou. Tatsuhiro Sato é o protagonista, um hikikomori, que é alguém que desistiu da faculdade, desistiu, não quer trabalhar, ele simplesmente desistiu da sociedade, ele simplesmente não se importa mais com nada, e ele só quer ficar isolado no mundinho dele. É lá que ele sente que o ponto de conforto dele vai salvar ele de todo o mal do mundo, de todas as conspirações que ele acredita que o mundo é. Bom, como eu disse, ele não trabalha, ele não estuda, ele não sai de casa e aos poucos começa a acreditar que tudo isso faz parte de uma conspiração, como eu disse, inclusive ele mesmo fazendo parte disso. A famosa NHK, uma organização fictícia que na cabeça dele manipula tudo para transformar todas as pessoas em fracassadas. E o ponto que o anime quer mostrar, quer provar, inclusive para as pessoas que estão assistindo, porque ele sabe bem o público dele, que a verdade é bem mais dolorosa do que qualquer teoria da conspiração que viesse da mente do Sato. E o que torna ele tão identificável, esse anime, tão impactante quanto identificável, é porque meio que ele sabe o público que ele quer atingir e ele sabe a mensagem que ele quer passar pro público, tanto pro Sato. Não porque todo mundo é um hikikomori, mas porque muita gente sabe exatamente como é se sentir deslocado, ainda mais nessa comunidade. Sabe como é evitar ligações, adiar responsabilidades, sentir que todo mundo está seguindo em frente, menos você. Satou é um personagem extremamente real e de fácil identificação, porque ele não é nem um pouco herói, ele não passa nem um pouco a vibe disso, nem chega perto. Ele mente, ele foge, ele se sabota. Você pode ver toda a vulnerabilidade do personagem em tela o tempo todo. O anime se baseia em mostrar as coisas do Sato. Sinto que o anime não é sobre solidão, é estar sozinho, mas sim que solidão é sentir que você não consegue existir funcionalmente e de um jeito correto no mundo. Você não sente que consegue. Enfim, vamos falar sobre os personagens. Tem a Misaki, que é uma garota misteriosa que aparece oferecendo ajuda. Ela diz que pode ajudar o Satou e pode curar ele. Ela propõe a ele que ele assine o projeto dela e que todos os dias eles se encontrem de noite para poder ela iniciar o processo de cura que ela diz. E é uma das melhores coisas, pelo menos pra mim, do anime, é a relação deles, que é muito peculiar. E aos poucos a gente percebe que a própria Misaki também tem os seus problemas, talvez até mais que o Sato, mas pra isso vocês têm que assistir. E além do protagonista e da Misaki, temos o outro personagem essencial à obra, que é Yamazaki, que é basicamente o melhor amigo do Sato, que tenta seguir em frente, mas também está preso em suas próprias e talvez inimagináveis ilusões. Cada personagem em NHK representa uma forma diferente de lidar com o fracasso, com o mundo, com a vida em si. Mas o mais interessante
é que não existe julgamento, sabe? O anime só. Ele não aponta o dedo, ele só mostra. Ele simplesmente mostra. E uma das mensagens mais fortes é justamente sobre a fuga que a maioria de nós que está aqui tem, né? Ao longo da obra, o Satou vai criando vários vícios e tudo aquilo não é feito de uma forma saudável, sabe? Ele tá fazendo porque ele não consegue lidar com a vida, ele foge porque dói viver. E quanto mais ele foge, mais difícil fica voltar. É um ciclo que parece interminável, e o anime faz questão de mostrar tudo isso. E o anime, como eu disse, ele é honesto porque ele não te oferece soluções fáceis. Não é porque é um anime que vai estar tudo certo pra todo mundo nele, que vai cair um Deus Ex Machina que vai salvar tudo, vai fazer tudo melhorar. Não existe um momento mágico onde tudo melhora de fato. Existe esforço, recaída, vergonha, tentativa, erro, como na vida real, entende? E pra mim o maior mérito de NHK é que ele não romantiza a dor. Ele não faz isso em nenhum momento, mas ele também não ignora ela. Ele mostra que pessoas fracassadas para a sociedade, para o mundo em que vivemos, não são preguiçosas ou inúteis, não no centro de fato, mas muitas vezes são pessoas assustadas, pessoas que tentaram e falharam e depois disso não souberam mais como tentar fazer tudo novamente. Tiveram medo, tiveram se isolaram no seu ponto que acharam que seria o de conforto. Cara, pra mim essa é a mensagem mais importante. Você não precisa vencer a vida de uma vez, entende? Às vezes sair do quarto já é uma baita vitória. E quem entendeu, entendeu. Eu sei que tem muita gente que vai entender o que eu tô dizendo agora. E um jogo só de extra aqui que ilustra muito bem o que eu tô falando é Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. Tem na Steam, depois procurem. Que é justamente fala sobre isso, que é uma garota que ela literalmente ela sai de casa pra comprar leite e isso seria a coisa mais impossível do mundo, entende? Porque é muito difícil. E é isso o anime, entende? É muito difícil fazer qualquer coisa pra uma pessoa assim, nesse estado que o Satou está no anime. Sair de casa é difícil. Entendi. Ir no mercado comprar um refrigerante é difícil. É difícil você dizer que vai ser no débito ou no crédito. E é justamente que é esse anime. E, cara, é sensacional. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu me identifiquei bastante. Porque quem entende, entende. E bom, ele não é um anime pra todo mundo, né? Não é todo mundo que vai se identificar com o Satou, na verdade vai achar ele um bostão, entendeu? Então, tipo, talvez não esteja nessa fase da vida, e talvez nunca esteve, né? Tem gente que realmente esse anime não foi feito pra elas. Ele é um anime nichado, mas é um nicho bem grande hoje em dia, considerando como está o mundo, né? Perdido e assolado em depressão. Mas se você também já se sentiu perdido, se sente, né, deslocado, que eu sei que é muita gente aqui que vê meus vídeos, ou simplesmente cansado de assistir, talvez esse anime seja exatamente pra você, sabe? Talvez ele realmente faça uma diferença pra você ver algo assim, desse tipo. É muito difícil um anime assim. Eu acho que esse é o melhor Slice of Life que eu já vi, justamente porque ele entrega o que ele quer de uma forma honesta. É isso, entendeu? Ele não força nada, entendeu? Não tem plot twists absurdos de anime, não vai ter uma virada. Não, ele quer mesmo que você se olhe em um espelho, entende? Ele quer atingir mesmo o que ele quer e ele consegue. Então, ele sim tem uma. Ele pode dar uma diferença aí em alguma coisa, em você pelo menos fazer você retomar algo, ter inspiração pra fazer algo a respeito, entendeu? Então assista, sabe? Mesmo que ele não mude a sua vida, no mínimo você vai se divertir porque é um anime realmente muito engraçado. Tem umas situações muito inconvenientes, muito absurdas e que são, no mínimo, excêntricas. E, cara, o roteiro é muito bom, entende? Ele atinge bem o que ele quer, mas como uma obra em si, ele é muito legal.
No fim, NHK não é sobre fugir. Não é só sobre fugir da vida, mas sobre o quão difícil é finalmente decidir viver e parar de se esconder. Enfim. Não tem muitos vídeos desse anime aqui no YouTube BR, então eu quis fazer. Se for pra apresentar pelo menos pra uma ou duas pessoas que isso vai fazer alguma diferença, né? Pelo menos pra pessoa gostar mais de mais algum anime que é muito bom e que ninguém fala. Tá aqui um vídeo bacana sobre ele. E é isso, obrigado por assistir o vídeo. Eu faço vídeo de coisas que eu gosto: animes, videogames, filmes, enfim, tudo que é nerd. Enfim, obrigado.